estilos globais dentro do React.js. Então, nessa aula, a gente vai conhecer uma outra funcionalidade muito interessante do Styled Components, que a gente acabou de ver na última aula. É a possibilidade da definição de estilos globais para a nossa aplicação. Então, ao mesmo tempo em que eu posso definir um estilo para um componente em específico, para uma página em específica, eu posso definir também um estilo global, que atenda a toda a nossa página, tá? A toda a nossa aplicação. São estilos que se aplicam a todos os elementos ou se aplicam no body da aplicação. Ou seja, estilos que serão compartilhados por toda a aplicação. Essa é a ideia. Então, para a gente poder criar, a gente vai ver isso na prática, os estilos globais, nós iremos criar uma pasta chamada Styles dentro da pasta SRC. Então, dentro do SRC, olha, agora a gente cria aqui o Styles, tá? Então, vamos lá no nosso código, ó. A gente criou essa pastinha Styles, tá? E aqui a gente criou o global.js. Tá? Como podemos ver na figura seguinte. Então, essa figura aqui mostra o nosso código, tá? Representado pelo arquivo globals, tá? Dentro do globals tem toda essa estilização aqui. E aí, agora chegou a hora de vocês verem uma diferença, né? Vocês lembram que na aula anterior nós importamos styled, né? Apenas style, a tag style. Aqui a gente está importando o create global styled de dentro da biblioteca Styled Components. Então a gente tem várias funcionalidades dentro dessa biblioteca, tá? Que a gente vai importando à medida que a gente tem necessidade. Então, vale aqui um comentário que a gente não aborda tudo no curso, né? Então, eventualmente você pode fazer uma leitura, fazer um estudo, né, para ver o que você pode explorar em termos dessa biblioteca Styled Components, tá? E aí a gente vai seguir aquele mesmo padrão, exportando esse Create Global Styles, né, colocando um apóstrofe, e no final a gente iniciando com um apóstrofe, e encerrando aqui também com um apóstrofe, sabe? Ponto e vírgula no final. Tudo que está aqui dentro é a estilização que nós definimos para esse nosso código, tá? Então vamos prosseguir aqui. Vamos lá. A gente fez uns comentários, né, pessoal, que eu acho, assim, bastante pertinente, né? Bastante pertinente. Aliás, deixa eu deixar já rodando, né? Isso aqui, enquanto a gente vai conversando. Eu acho bastante pertinente a gente fazer um comentário em cima dessa estilização que foram feitas. Algumas coisas a gente vai passar anotado, né? Mas aí vocês podem aí no futuro fazer uma pesquisa, né, na internet para ver especificamente o valor dessas propriedades, tá? Então vamos lá. A gente começa importando essa propriedade do Styled Components, tá? Chamada Create Global Styled. Em seguida, exportamos por padrão uma... Opa! Isso aqui é porque está rodando aqui a aplicação. Vamos voltar aqui para a nossa... A gente abre aqui o nosso código. Em seguida, a gente exporta por padrão o Create Global Styled. Como vocês estão vendo aqui. E é uma função. E utilizamos os apóstrofes para inserirmos a definição dos estilos. E tudo que definimos de CSS entre esses apóstrofes, aqui, ó, apóstrofe aqui no início e apóstrofe aqui no final. Tudo que a gente definir de estilos será compartilhado por toda a aplicação. Então vamos ver, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? Vamos lá, vamos ver uns comentários aqui. Inicialmente, removemos de todo o HTML, o asterisco representa isso, tá? Todo o HTML indica que será aplicado a todo HTML. O que a gente remove? A gente zera. Esse zerar aqui significa que a gente está limpando tudo. Margin, padding, outlining, né?
Então, o significado de tudo isso, vocês podem ver naquele cursinho que eu falei com vocês, lá na nossa playlist, tá? Acho que eu não comento isso aqui, mas vamos lá. A propriedade, eu comento sim, a propriedade box sizing, só alguns detalhes, tá? A propriedade box sizing no CSS faz com que margin, padding e todos os outros espaçamentos que podemos adicionar num elemento sejam sempre somados à largura do elemento. Por exemplo, se tivermos um elemento com 280 pixels de largura fixa, e se a gente adicionar 10 pixels de padding, ele não passa a ocupar 300, que seria naturalmente, né? Chegaria a 300, pois são 10 pixels de cada lado, aquela ideia do padding, né? Ele continua ocupando 280, ao contrário. No entanto, o conteúdo desse elemento será exprimido ou será expresso para 260 pixels, que representa, né, 260 pixels mais os 10 pixels de cada lado. Isso é muito bom, pois evita algumas quebras no nosso layout. Tá? Então, isso aqui é bom vocês estudarem um pouquinho, né, os conceitos do box sizing, que não está dentro do contexto da nossa aula, né? Assim, a explicação detalhada dessas propriedades. Em seguida, setamos uma altura. E, ó, setamos uma altura mínima de 100%, min height, 8, né? Para HTML, body e o nosso root, que é o nosso ID principal, vocês se lembram, né? Que a gente tem lá no nosso HTML, o ID que definimos no arquivo public index.html, que eu expliquei na aula anterior, quando a gente fez uma revisãozinha, né? Aliás, foi há 2 aulas passadas, né? Que a gente fez uma revisão inicial de todo o código. Tá? Para não passar em branco, né, gente? Vamos lá, né? Aqui, ó, public HTML, aqui, ó. Essa tag root aqui, tá? A gente está definindo a estilização dela. Isso faz com que a página ocupe 100% da altura padrão, pois por padrão o HTML ocupa sempre somente a altura que o conteúdo possui. Então, essa é a característica que a gente definiu, HTML, body e o ID root. Em seguida, fazemos o seguinte, ó, vamos definir aqui o body. Agora, vamos voltar aqui nos estilos globais, né? Agora o body. A gente coloca um background, esse A9, 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 e depois esse WebKit Font Smoothing Anti-Aliased Import. Isso aqui eu acho interessante, tá, pessoal? Achei interessante essa propriedade aqui, ó. Definimos uma cor de fundo, que é esse A9, A9, A9 aqui. Vocês vão ver que é um cinza, né? Um pouco diferente, vocês vão ver na prática daqui a pouquinho. E a propriedade, essa propriedade aqui, ó. Esta opção important é necessária, pois o navegador às vezes tenta retirar essa propriedade. Essa propriedade deixa a fonte bem definida. Essa propriedade aqui, ó, WebKit Font Smoothing Anti-Aliased, fica bem definida. É uma propriedade bastante importante para ser aplicada na web. Tá? Dá uma qualidade mais bacana, né, para as nossas fontes. Aí na sequência a gente define aqui, ó, o body, o input e o button, que são os componentes que a gente vai usar dentro do nosso código, né? Corpo, botões, né? A entrada de dados, aqueles buttons, né? O que a gente faz? A gente define uma cor cinza escuro, botei escuro aqui, mais escuro, um tamanho de fonte de 14 pixels e a família e o estilo de fonte Arial Helvética Sans Serif, né? Seguindo essa sequência aqui. E por fim fazemos o seguinte, a gente coloca button, cursor, pointer, esse recursozinho aqui no final. Para que serve isso aqui? Esse cursor pointer vai ser aplicado em todos os botões da aplicação. Isso gera um efeito que ocorre quando passamos o mouse por cima do botão. O cursor fica com o formato de clique, né? Fica com o formato dessa mãozinha aqui, ó, que vai para você poder fazer o clique. Tá? Essa é a ideia dessa estilização global. Então, esse é o estilo que a gente definiu para a nossa página, assim, de uma forma geral. Tá? Então, vamos lá. Opa.
Para aplicarmos os estilos globais definidos, a gente vai abrir lá o nosso app.js, vamos agora seguir a sequência aqui, né? Abrimos aqui o app, ó, a gente faz o import, tá vendo? A gente importa o global style a partir, né? Então nós demos esse nome para esse componente, que também é um componente, tá, gente? Interessante, tá, pessoal? Seria interessante vocês darem uma olhada. Eu estou gravando umas aulas sobre o React, sobre a introdução do React. Eu falo sobre essa ideia de componentização. Seria legal vocês irem lá na playlist de React, a introdução, e eu falo bastante sobre a questão de componentização, e vocês veem que tudo se encaixa com essa prática que a gente está fazendo agora. Lá naquelas aulas iniciais a coisa fica meio nebulosa, né? Mas agora vocês veem que fica muito claro a ideia da componentização. Tá? Então a gente definiu esse componente Global Style, que a gente acabou de definir, aqui, ó. Né? Lá no app a gente manda importar esse cara, e aqui a gente colocou dentro do nosso app. Tá? E aqui a gente usou um recursozinho, que esse recursozinho aqui, ó, que eu vou explicar para vocês já, por quê? Que para a gente poder agrupar, fazer o agrupamento de dois componentes. Tá? A gente teve que usar esse recursozinho aqui, que eu já vou falar aqui na sequência. Então vamos lá. Para aplicarmos os estilos globais definidos, nós abrimos o app, como vocês viram, e importamos os estilos, lá na linha 4. Fizemos aqui a importação. Para colocarmos o componente Global Style dentro da nossa aplicação, inserimos um fragment, que é esse componentezinho aqui que eu havia comentado com vocês, chamado fragment. Quer dizer, esse fragment ele vai englobar isso aqui, ó. Abriu, fechou, só para poder englobar esses dois caras. Sem o fragment eu não conseguiria definir os dois juntos, tá? Isso aqui tem um aspecto de uma div, né? Para não colocar div, a gente usa esse fragment. Pois utilizamos dois elementos juntos, como é o caso do routes e do global styles. Devendo sempre definir em volta deles um fragment. Tá? Então, só relembrando, pessoal, vocês se lembram que no nosso app, a gente viu isso na aula passada, a gente só tinha o routes, né? Que é onde a gente estava definindo as rotas, a rota barra, que é a rota do main, e a rota do repository. Só que agora a gente definiu também o Global Style, que vai ser a representação da estilização global da nossa aplicação. Tá? Por isso a gente colocou dentro do app. Beleza, está aqui a figurinha que eu já expliquei. Para a gente poder finalizar essa aula, nós vamos abrir o arquivo styles.js da pasta main e deixá-lo com o estilo de title apenas com um FFF, cor branca. Então aqui, ó, aqui dentro, a gente colocou só esse FFF aqui, ó. Tá? Ó, abrimos o main, ó, dentro desses styles aqui, a gente tinha colocado outras coisas, vamos colocar só esse FFF aqui. Tá? Que é a cor branca. Bom, aí vamos abrir também o arquivo index da pasta main, né, que é esse arquivo index aqui, ó, e deixamos no componente title apenas um hello world. Né? Então a gente colocou aqui um hello world. Tá? Como resultado da execução da aplicação, temos o seguinte, ó, ele respeitou a cor branca que a gente definiu para o nosso title. Tá aqui, ó. A gente definiu uma cor branca para o nosso que está dentro do H1. Tá? Então, ó, o Hello World ficou com a cor branca. Agora, e o restante, galera? E o restante? O restante pegou o estilo global. Você lembra daquela fonte cinza que a gente definiu lá? Ó? Tá aqui. Bom, vamos ver se a aplicação está representando isso. Vamos lá, porque aí fechamos aqui a nossa apresentação. Vamos lá no nosso código. Aqui, ó. Exatamente isso, tá vendo? Exatamente isso. Ó. Então, toda essa estilização que a gente construiu aqui, ó,
ela está definida dentro desse global.js. Ou seja, por padrão, ele vai pegar toda essa estilização global que nós definimos. Agora, no caso do main aqui, quando eu definir a estilização para o title, por exemplo, como eu fiz aqui, ó, dentro do arquivo style, ele vai definir, no caso, a tag H1, né, que eu defini, ele vai considerar o que eu defini internamente para ele. Agora, as outras coisas, fundo de tela, eu não defini nada disso aqui dentro desse arquivo styles do main. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a estilização global, definida aqui, ó. É por isso que ele pegou, assim, uma coisa que chamou muita atenção é o background. Esse background cinza que a gente definiu aqui, ó. Tá? Foi o que ele pegou. Tá ok? Maravilha. Bom, então, dessa forma, nós encerramos mais uma etapa do nosso curso, que é a definição de estilos globais para uma aplicação React.js.